Oi, tudo jóia? Hoje eu vou falar sobre fatores que modificam a intensidade da doença periodontal. Porque assim, a causa das doenças periodontais, da perda óssea periodontal, ela é sempre a mesma, presença de placa bacteriana, que é resto de alimento, um monte de bactéria que adere em cima. Só que essa presença de placa bacteriana, ela vai formar doenças mais ou menos intensas de acordo com alguns fatores. O primeiro desses fatores é o que a gente chama de resposta do hospedeiro. O que quer dizer isso? Cada indivíduo responde de uma maneira diferente à agressão de bactérias. Uns respondem com mais inflamação e com destruição óssea e outros com menos inflamação. Então, a mesma quantidade e tipo de placa para uma determinada pessoa vai produzir mais estrago do que para outra. A segunda coisa é o tipo de bactéria que a pessoa tem na boca. Tem pessoas que têm placas mais agressivas e outras placas menos agressivas. O que quer dizer isso? Existem muitas bactérias que vivem na nossa boca, tá? Só que tem algumas bactérias que são mais malvadas do que outras, que causam mais doença do que outras. E cada pessoa tem um tipo de bactéria dentro da boca. Se você tem na sua boca bactérias mais agressivas, o risco de você desenvolver doenças mais intensas aumenta. Outra coisa que vai influenciar, bastante na evolução da doença é o estresse, tá? O estresse, ele baixa a resistência, às vezes ao ponto de realmente paralisar o sistema imunológico. Então, aquelas bactérias que numa situação normal às vezes não faziam doença ou geravam uma doença fraquinha, de repente elas passam a gerar uma doença muito agressiva, tá? Então, podem inclusive causar agudizações do processo, que a gente chama de abscessos periodontais. Outra coisa que influencia a evolução da doença periodontal é o cigarro. Tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Fumante vai ter doença periodontal muito mais rápida e muito mais séria do que não fumante. A diabetes não controlada é uma coisa que a gente sabe que influencia diretamente a evolução da doença periodontal. Diabético não controlado vai ter uma doença mais grave e que vai destruir o osso mais rápido, tá? Outra coisa, oclusão, dentes tortos, mordida desequilibrada também vão acelerar a doença periodontal. Por quê? Primeiro que dificulta a higiene e segundo vai ter áreas de sobrecarga de mastigação. Então tem um dente que está mais alto, um lado que você mastiga mais do que o outro. Onde você dá sobrecarga tende a perder mais osso, tende a ter um maior risco de doenças periodontais, tá? Outra coisa, secura bucal. Boca seca facilita a formação de placa, e também dificulta a ação dos anticorpos, de tudo que tem na saliva para nos proteger. Então também aumenta a doença periodontal e faz ela caminhar mais rápido, tá? Então, esses são os principais fatores que eu posso citar para vocês que aumentam a doença periodontal. Agora, nenhum desses fatores por si só causa doença. Então, eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, a placa bacteriana é o fogo e todos esses outros fatores, eles são o vento, eles são aquilo que vai espalhar o processo inflamatório, tá? Então, não é a causa, é um negócio que vai intensificar sintomas e sequelas, tá joia? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? E vamos cuidar, como sempre, cai naquela mesma história. O que eu faço para me manter livre de doença periodontal? Limpa, meu filho. Limpa, que isso aí é que vai te manter livre da doença periodontal, ou pelo menos fazer ela caminhar mais devagar, tá bom? Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Informação de qualidade para vocês.